IVGHF11 vem caindo muito nos últimos meses, mas se você quer saber se ele vai subir, se ele vai descer, quanto de dividendo que rende você está investindo nele, fica aqui nesse vídeo que nós vamos falar sobre tudo em relação a ele. Inicialmente, se você tem cotas do VGHF11, comprou antes de assistir esse vídeo, não tem problema. Comenta aqui pra gente que eu quero saber quantas cotas que vocês têm. Agora, vamos lá começar pelo começo. Hoje ele tá custando quanto aqui, ó? Ele tá custando cerca de 7,58 por cota. E agora, o que acontece? Nos seus últimos meses aqui, tá? Ele tem uma queda de 2%. Nos últimos 12 meses aqui, ele tem uma queda de 12%, tá? É uma queda relativamente alta, principalmente ocasionada por conta do novo aumento da Selic. Então, teve novo aumento da Selic e é claro que isso vai fazer com que o fundo imobiliário, no geral, caia. Agora, outra coisa que acontece aqui é do que? Por mais que ele esteja caindo aqui, o que vai acabar acontecendo? Ele está caindo aqui cerca de 12%? Sim. Porém, nos seus últimos 12 meses, ele pagou cerca de 14% de dividendo. E isso é muito bom, porque no geral, se você tivesse comprado ele nos últimos 12 meses, você ainda estaria no lucro. Isso é menos mal. Não é motivo para se comemorar, mas ainda assim tá ok. Um outro ponto, ele é um fundo imobiliário que paga muito, mas muito dividendo. Então, por mais que ele esteja custando baratinho ali na casa de 7 centavos, o dividendo yield ali em porcentagem dele é um dos maiores do mercado. Hoje ele vem pagando mais de 14% de dividendo e isso torna uma coisa relativamente absurda, porque se ele conseguisse manter esse dividendo estável aqui pelos próximos 15 anos, eu simplesmente venderia tudo que eu tenho na minha vida e investiria no VGHF11, porque isso aqui é mais do que o suficiente para deixar você milionário. É uma taxa que nem mesmo os grandes investidores conseguem anualmente ali cerca de quase 15%. Agora, um outro ponto aqui que vem acontecendo, que é do que? O VGHF11, tá? Ele não é mais o mesmo de quando começou. Então, se você ver aqui no seu período máximo, olha, você vai ver o quê? Que lá no comecinho aqui, olha, ele tem uma oscilação muito grande aqui dos seus dividendos. Porém, nos últimos meses, ele vem mantendo um dividendo mais estável. E foi por conta do quê? Basicamente, ele fez ali uma incorporação do Mogno Fofo e com isso ele fez o quê? Começou a transformar um fundo imobiliário onde era extremamente arriscado num fundo imobiliário que investe em CRIs e em outros fundos imobiliários. O que isso dá para ele uma certa vantagem por conta da sua estabilidade dos seus dividendos. Então é por isso que ele mantém o seu dividendo ali tão estável atualmente, sempre mantendo acima de 1%, o que é excelente para todo mundo. Agora, o que ele investe, o que tem dentro do VGHF11, que é a parte mais importante desse vídeo? É isso daqui, olha. Você vê o quê? Que hoje ele tem a maior parte dele aqui voltado para a CRIs, que seria aqui esse crédito dele do setor imobiliário aqui, e também tem um pouquinho outro fundos imobiliários e ações. Então é por isso que ele consegue manter esse seu dividendo aqui mais estável, por conta que ele tem outros fundos imobiliários, por ele ter incorporado o Mogno Fofos. Isso é uma parte boa e uma parte ruim. Uma parte boa é porque ele mantém o seu dividendo estável, a parte ruim é que ele não tem mais aqueles picos de dividendo que nem ele fazia antigamente. Atualmente é excelente, porque como a economia no geral tá ruim, ele mantendo esse dividendo dele estável, acaba ganhando muitos investidores, porque basicamente você já tem uma ideia de quanto que você vai estar recebendo de dividendo nos próximos meses. Agora, a parte mais importante desse vídeo aqui é do que? É saber aqui em relação quando que ele vai voltar a subir. Por ele ter investido em outros fundos imobiliários ali, basicamente ele vai subir quando? Quando o mercado no geral começar a subir. Então, quando a Selic começar a cair, cara, Selic, olha, principal inimigo dos fundos imobiliários, começar a cair, todos os fundos imobiliários vão subir e o VGHF11 não vai ser diferente. Ele vai ser um dos primeiros fundos a decolarem. Por quê? Hoje é o pior cenário possível você estar investindo nele. Porém, por ele ser o pior cenário possível, ele acaba tendo um desconto muito grande no seu valor patrimonial, que é no seu valor justo. E com isso, ele começou a dar uma leve
melhorada, tá? Uma leve melhorada. No caso aqui dele, tá? No caso da Selic aqui, pode ter certeza que ele vai decolar e vai ser um dos primeiros a decolar por conta disso. Porque ele tá segurando as pontas atualmente. Mas, cara, a Selic deu uma leve melhoradinha, começou a dar um leve sinal de queda ali, pode ter certeza que ele vai pegar subir. Do VGHF11, ele é basicamente um fundo que atrai muitas pessoas por conta do seu preço e não é à toa, cara, o fundo é muito baratinho por cota. Você vai ver ali que o resultado que ele entrega é muito acima do esperado. E isso é uma coisa excelente que todos nós investidores querem no final das contas. Uma outra parte que eu tenho que comentar aqui para vocês é isso aqui, olha. Que ele tem a parte dele de renda e ele tem essa parte dele de valor. Essa parte dele de valor, o que acontece, tá? Essa parte dele aqui de valor é voltada para uma possível valorização. Então, o que você espera dele? Quando você investe em outros fundos imobiliários, você investe em ações, SP, FDIC, basicamente o fundo tem a parte dele geradora de renda aqui, que é da onde vem os seus dividendos mensalmente. Porém, se o mercado virar, que uma hora vai acontecer, de voltar e as ações subirem, os fundos imobiliários subirem, que normalmente sempre acontece, cedo ou tarde, o que vai acontecer? No geral, o VGHF11 acaba subindo muito até mesmo o seu valor patrimonial. Por quê? Ele tem quase 40% do seu patrimônio voltado para a parte de valor. E isso aqui é extremamente interessante, principalmente agora que ele está em baixa aqui por conta disso, mas quando começar a subir, além de ele pagar mais dividendo, o seu valor patrimonial vai ter uma tendência a subir. É claro que isso também tem um risco um pouco maior do que você investir em seu fundo imobiliário, que era mais seguro. Porém, esse risco maior dele é onde tem o potencial dele conseguir ganhar mais ainda. Então é isso aí. Esse vídeo já vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Valeu, falou e até a próxima.